envolva concretamente a batalha na fase atual, ou seja, daqui para frente. Obrigada, Jandira. Vocês me escutam bem? Sim? Obrigada, boa tarde a todas e todos, as deputadas e os deputados presentes e aos membros do governo. Eu sou a Débora Butrucci, eu sou preservadora audiovisual e atual presidente da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, e agradeço o convite da Comissão de Cultura e saúdo a iniciativa da realização dessa absolutamente essencial e muito importante audiência. Como a Jandira colocou, né, a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, ela já acompanha, é uma associação de profissionais, né, que envolve pesquisadores, profissionais de preservação audiovisual e pessoas interessadas no campo, e já acompanhamos e lutamos ao lado da Cinemateca Brasileira desde a nossa criação, em 2008, inclusive vários ex-funcionários e funcionários da Cinemateca fazem parte da associação. E há mais de um ano, né, a gente acompanha essa trágica situação da Cinemateca Brasileira. Aqui na minha fala, eu gostaria de focar em um ponto específico, que é a contribuição da instituição na formação de profissionais de preservação audiovisual, pois sem trabalhadores não se preservam acervos. Os funcionários, tanto os que foram demitidos em agosto de 2020, depois de meses sem o recebimento de seus salários, além de tantos outros que passaram pela entidade e não puderam permanecer, né? A gente sabe que tem uma migração de carreira muito grande na área de preservação audiovisual por conta da instabilidade, né, empregatícia. Esse corpo de profissionais, eles representam algo que a Cinemateca levou décadas para implementar. É um profundo conhecimento prático e teórico que foi construído com recursos públicos, passado de geração a geração e que estava ainda em andamento quando foi abruptamente interrompido. A gente sabe que existem saberes específicos que se perdem a cada mudança tecnológica, e esse é um processo que não acaba nunca, como o princípio básico da preservação. Nada está preservado, tudo está sempre em processo de preservação. Esse é um princípio que a gente leva com a gente quando a gente começa a trabalhar com preservação. A Cinemateca Brasileira, ela atuou na formação de profissionais da área da preservação audiovisual de todo o Brasil, com seus diversos cursos e seminários, parcerias de intercâmbio com profissionais de outros arquivos e sendo palco de encontros e congressos nacionais e internacionais. E eu cito, por exemplo, o Congresso da Federação Internacional de Arquivos de Filme, da FIAF, que ocorreu em 2006, na Cinemateca Brasileira, e que foi um marco para a área de preservação audiovisual no Brasil. Os profissionais da Cinemateca Brasileira conhecem a instituição a fundo e os riscos que o atual abandono pode causar ao acervo, os equipamentos, as bases de dados e a edificação da instituição, como foi tão bem exposto no manifesto divulgado hoje nas redes sociais, né, dos ex-funcionários, e também pelos meus colegas anteriormente aqui ao longo da audiência. Sem a manutenção e o monitoramento adequado, os problemas são inúmeros. Eu vou citar alguns aqui. A possibilidade de autocombustão das películas em nitrato de celulose e o risco de incêndio, a deterioração das películas de acetato de celulose, as chances de interrupção de energia, infiltrações e alagamento devido às chuvas, a falta de manutenção que compromete o complexo maquinário do laboratório de restauração, que, como já foi citado, é um dos poucos existentes na América Latina e o único que processa materiais em cor. Então, é um patrimônio inigualável que a gente tem aqui no Brasil. Além da paralisação de atendimento a pesquisadores, cineastas, produtores e demais interessados no acervo e na documentação da instituição. Além, claro, da interrupção do trabalho de difusão da Cinemateca, entre outros inúmeros pontos que eu podia citar. Eu acho que se trata, então, não apenas de uma tragédia anunciada, como a gente vem falando. Eu acho que já é uma tragédia que está em andamento, que a gente precisa estancar. Eu cito aqui brevemente um trecho desse importante manifesto que foi lançado hoje. Abre aspas. O cumprimento da missão social da instituição é impossível na atual situação de abandono em que se encontra. Hoje, após quase 8 meses sem treinamento das equipes de limpeza, segurança e bombeiros, sem técnicos especializados para acompanhamento do acervo, vivemos uma tragédia. A morte silenciosa de milhares de documentos únicos,
filmes domésticos, cinejornais, telejornais, obras do cinema e da televisão. Tememos pela morte da memória social, histórica, cultural, cinematográfica e audiovisual brasileiras. A Cinemateca Brasileira é uma instituição complexa que demanda constância de recursos e atuação de sua equipe técnica especializada. Perante o quadro atual, pleiteamos o imediato retorno dos trabalhadores a seus respectivos postos de trabalho, cuja experiência é crucial para a recuperação da instituição. Fecho as aspas. É absolutamente urgente que medidas sejam tomadas imediatamente. Não há mais tempo a esperar. A Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, a qual eu represento, a BPA, ela tem como missão principal contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento técnico, científico e cultural dos profissionais que atuam no campo da preservação audiovisual, promovendo sua valorização, o aperfeiçoamento e a difusão do trabalho da preservação através de diversas ações e iniciativas. É por esse motivo que nos colocamos nessa audiência, cobrando seriedade e celeridade no tratamento da questão da Cinemateca Brasileira e também de outros arquivos audiovisuais brasileiros, sendo necessário discutir a preservação como parte realmente integrante da cadeia audiovisual. Atualmente, a gente observa a inexistência de uma política de preservação, a falta de estabilidade dos profissionais da área, que é algo crônico, a carência de recursos contínuos e de planejamento de longo prazo em diversas instituições de salvaguarda do audiovisual, entre outros tantos problemas. A resolução da crise da Cinemateca é urgente e deve ser imediata. E é necessário ressaltar que precisamos avançar em direção à implantação de uma política pública de caráter nacional que garanta a necessária estabilidade do setor e que garanta a adequada manutenção de uma instituição absolutamente essencial para a preservação do patrimônio audiovisual brasileiro, como a Cinemateca Brasileira, e também para a manutenção do seu corpo técnico. E para... Estou me encaminhando aqui para o final. Os ataques ao meio cultural e ao cinema brasileiro têm sido graves. O desmonte geral assume uma faceta mais preocupante para as instituições de memória, pois nelas está preservado o patrimônio audiovisual brasileiro e elas precisam de estabilidade. Estabilidade é o coração de uma instituição de memória como a Cinemateca Brasileira. A sua manutenção exige um quadro funcional estável, com conhecimentos específicos e ações de preservação pensadas a longo prazo. Muito trabalho de muita gente e muitos recursos foram investidos ao longo de muitos anos. Foram conquistas árduas que devem ser celebradas e mantidas da maneira devida, com a instituição funcionando adequadamente. É urgente que a situação atual se resolva o quanto antes, ou poderemos pagar um preço muito caro, que é o apagamento de nossa memória audiovisual e parte de quem nós somos. Não podemos permitir que isso aconteça. E eu queria encerrar a minha fala fazendo uma... eu gostaria de fazer um questionamento direto, porque foi dito há um tempo atrás que seriam, além da realização do contrato emergencial, até que o chamamento de longo prazo fosse feito, foi dito que alguns funcionários seriam realocados e retornariam à instituição. Isso não foi mais falado, né? Então, a gente tem ouvido, o governo falou no início aqui da audiência, mas a gente não soube mais de nenhuma notícia em relação a isso. Então, eu termino a minha fala com esse questionamento. A gente gostaria de saber a que pé anda esse processo, né? Se realmente esses funcionários retornarão à instituição, de qual forma, e reiterar que é absoluta urgência de que esse contrato, esse plano de trabalho emergencial seja posto em prática o quanto antes. Eu agradeço a atenção, agradeço o convite e a BPA se coloca à disposição para auxiliar no que for preciso. Muito obrigada. Obrigado, Débora. Antes de passar a palavra ao próximo expositor, só cumprimentar aqui a deputada Jandira, e seu nome, todas as parlamentares, vocês viram